Mas vai chegar o dia quando Deus vai julgar este mundo. Quando na grande tribulação virá o juízo de Deus. E se nós formos esses que não creram, nós vamos ser julgados e destruídos juntamente com o mundo. Deus hoje é misericórdia, Ele não voltou ainda. 1 Pedro fala que Ele não voltou ainda porque Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Muitos dizem, Jesus está demorando, não vai voltar não sei o que lá, está demorando. Não, a Bíblia fala, não é demorado a sua vinda, é que Ele é longânimo para conosco, paciente, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando tempo para você, Deus está dando tempo para mim. E destruiu a anjos. Que anjos são esses? São esses anjos caídos de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Que estado original é esse? Eles deveriam estar nos céus. Eles são seres angélicos. Eles deveriam ter mantido o seu domicílio, a sua residência nos céus, mas eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu domicílio, vieram para a terra e se misturaram com as mulheres, tiveram relações com as mulheres. Então eu vou explicar um pouquinho essa palavra estado original. Esse estado original, a palavra grega é arche, que significa começo, princípio, origem. É a mesma palavra que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, no arche. Esse princípio é o começo. Mas aqui, essa palavra princípio, começo, origem, diz respeito ao poder. Esses anjos caídos tinham poder. A palavra também significa o primeiro, que ocupa o primeiro lugar, o líder. Eles tinham poder. Então aqui é uma questão da dignidade deles. Eles não eram seres humanos, eles tinham certa dignidade. Quando eles foram criados, eles tinham certa posição. E também essa palavra arque significa, além de começo, origem, também significa primeiro lugar. Aquele que ocupa primeiro lugar, aquele que tem autoridade. Numa turma assim, quem é o primeiro? Quem tem autoridade? Quem que manda? Então eles tinham autoridade, fala da sua posição. Então aqui quando fala assim, abandonaram o seu estado original, quer dizer, o que quer dizer aqui? Quer dizer que eles abandonaram a sua dignidade, o seu poder, e abandonaram a sua posição. A posição deles era lá no céu. Eles tinham dignidade de anjos. Eles abandonaram, deixaram a sua dignidade, se rebaixaram e deixaram a sua posição. E daí o que Deus fez? Olha só, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas. A palavra trevas aqui não está errada, mas a palavra literal no grego é tártaro. É um lugar lá no fundo do poço do abismo, lá no fundo do Hades. O Hades fica debaixo da terra. Tem a parte tenebrosa do Hades, e a parte mais profunda do Hades é esse lugar chamado Tártaro. Por isso que fala trevas. Ali não tem luz nenhuma. Em algemas eternas. Eles estão presos lá. Então Deus, hoje tem muitos anjos caídos que estão ainda operando livremente nos céus. Mas Deus não tolerou o que esses anjos caídos fizeram em Gênesis 6, versículo 3. Então Deus julgou eles ali mesmo. Depois que eles cometeram essa fornicação espiritual e carnal, o que Deus fez? Deus os lançou lá no Tártaro e os prendeu em algemas eternas.
para o juízo do grande dia, para o grande trono branco. Eles vão ser julgados. Mas eles estão presos lá embaixo hoje. Eles não estão mais esses anjos que desceram para a terra e se cometeram fornicação com essas mulheres, eles não estão mais nos lugares celestiais. Eles estão presos até hoje, lá embaixo, no Tártaro. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Aqui tem muitos detalhes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Sodoma e Gomorra é fornicação. Havia também ali a homossexualidade, o homossexualismo ali. Então, isso é consequência, está na mesma categoria que a fornicação dos anjos com as mulheres, tá? Bom, vamos voltar e falar um pouquinho sobre esse Tártaro. É muito importante que os irmãos entendam. Irmãos, essas coisas talvez muitos de vocês nunca ouviram, mas é importante vocês saberem que além do nosso mundo que existe aqui na Terra, existe outro mundo, das trevas. E hoje nós estamos expondo várias partes do mundo das trevas. Paulo, quando ele teve a visão, quando ele saiu do seu corpo, daí ele fala assim, se ela foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele falou que foi para o paraíso, ele foi para o Hades. Paulo conheceu todas as partes do universo. Ele conhecia a terra, ele conheceu o Hades, representado pela palavra paraíso, que fica debaixo da terra, e ele conheceu o terceiro céu também. E lá no Hades ele viu tudo, tá? Também essa parte tenebrosa. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, que anjos são esses? São os anjos de Gênesis capítulo 6, versículo 2, na verdade. Esses anjos que desceram dos céus e tiveram relações com as mulheres. Então, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno. A palavra inferno aqui é Tártaro, tá? É o mesmo lugar. Deus não os poupou. Esses anjos que pecaram, que vieram e cometeram fornicação com as mulheres, Deus os pegou e os lançou no Tártaro. E os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Reservando-os para o juízo. Esse lugar Tártaro é o abismo de trevas. Então, esse juízo, queridos irmãos, o diabo, o sedutor deles, depois do milênio, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quando é que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Depois da batalha de Armagedon. Sem julgamento, eles foram direto para lá, sem escalas, sem conexão. Acabou a batalha de Armagedon, Cristo os matou com a espada que sai da sua boca, com a sua palavra, e eles foram lançados direto no lago de fogo. E daí depois veio o milênio, e durante o milênio Satanás foi aprisionado, tá, no abismo, também no Tártaro, nesse lugar, por 1000 anos. E depois ele foi solto e ainda seduziu muitos que estavam sobre a terra. Incrível, aqueles que experimentaram um reino maravilhoso, o reino milenar, os incrédulos, as nações, e ainda se juntaram a Satanás. E daí o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Agora vem o versículo 11. Isso depois que Satanás foi lançado no lago de fogo, vem o julgamento do grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Esses são aqueles que morreram antes do milênio, tá? Eles só vão ser ressuscitados. Esses são os incrédulos que morreram antes do milênio. Eles só vão ser ressuscitados depois do milênio. Por isso que a Bíblia fala que quando chegar o juízo final, Deus há de julgar os
vivos e os mortos. Os vivos são aqueles que sobreviveram durante o milênio, tá certo? Quando antes do milênio tem aqueles incrédulos vivos, eles foram julgados, tá? Lá em Jerusalém, separados entre os cabritos e as ovelhas. Os cabritos também foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora, depois do milênio, esses mortos que morreram antes do milênio vão ser ressuscitados e vão estar de pé diante do grande trono branco. Então se abriram livros, muitos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. É um livro, o livro da vida, mais um montão de livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então provavelmente muitas coisas ruins, coisas boas, estava tudo escrito nos livros. Mas o que definia não era o que estava nos livros, era o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aqui, esse mar, o morto do mar, não se refere a seres humanos. Os seres humanos já estão ali de pé diante do grande trono branco. O mar, deu o mar os mortos que nele estavam. Esses mortos do mar são os demônios, porque os demônios moram no mar. Nós não temos tempo. Tudo isso aqui, se for falar, leva uma mensagem inteira para mostrar que a residência dos demônios hoje são as grandes massas de água. Por isso que as cidades mais pecaminosas são cidades banhadas por grandes massas de água. Os oceanos, os mares e os grandes rios. São cidades extremamente pecaminosas. Então o mar vai entregar todos os demônios. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Tá? A morte e o além. O Hades. Tá? A morte aqui, a morte e o além. Além é o Hades. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Aqui que eu quero dizer. Todos os que seguem Satanás serão julgados aqui. Os incrédulos. Porque o lago de fogo, queridos irmãos, não foi feito. Nós lemos em Mateus, semanas anteriores, o lago de fogo não foi feito para o ser humano. O lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. A Bíblia fala claramente, diabo e seus anjos. Então, todos os seguidores de Satanás serão julgados aqui no grande trono branco. Apesar de não haver assim uma especificação detalhada. Os seres humanos, já vimos no versículo 12, os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui vão entregar os demônios e o Hades também. Aqui também os anjos caídos estão incluídos. Então nesse grande trono branco serão julgados os incrédulos, seres humanos incrédulos, seguidores do diabo. Vão ser julgados os demônios, que são também as forças do mal, e os anjos caídos, que se juntaram a Satanás em sua rebelião. Aqueles que estavam operando nos lugares celestiais e que durante a grande tribulação Deus lançou para a terra, e eles começaram a operar aqui na terra. E esses anjos caídos estavam presos no Tártaro. Todos vão ser libertados e vão ser julgados. E eles vão ser julgados um por um. Versículo 14. Então a morte e o inferno aqui é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Muita gente fala assim, o inferno, vai para o inferno. Não, o inferno, o Hades, é só uma cadeia. Você sabe, né? Um prisioneiro, quando é preso, vai para a cadeia. Depois que ele é julgado, ele vai para a penitenciária. O Hades é a cadeia, algo temporário. O lago de fogo, sim, é o presídio, penitenciária, para cumprir pena eterna. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí vem o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.